Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 25. Jesus e a Boa Nova do Reino de Deus. Pergunta: houve algum planejamento do alto no sentido de coordenar as diretrizes da orientação de Jesus na sua pregação da Boa Nova do Reino de Deus na face da terra? Ramatiz: o universo é regido por leis perfeitas e imutáveis, tanto na dinâmica das suas leis físicas como na regência das suas leis morais. Tudo se move num ritmo harmonioso e seguro. Assim, quanto aos espíritos, na longa caminhada da sua evolução, proporciona-lhes sempre múltiplas oportunidades ou ensejos de desenvolverem e consolidarem a sua consciência individual, pois esta é a matriz que lhes estrutura o caráter. Em tais condições, todos os acontecimentos de grande projeção moral e social que se processam na face dos planetas estão subordinados a um esquema de absoluta segurança previsto pelo governo oculto de cada orbe. A conturbação proveniente de surpresas ou imprevistos não existe nas manifestações panorâmicas da criação cósmica. Consequentemente, Jesus só desceu à Terra depois do alto programar e aprovar o fato. Porém, quanto aos aspectos intermediários de suas atitudes, tratando-se de um missionário de elevada hierarquia espiritual, torna-se evidente que ele não seria um autômato acionado por cordões manejados do mundo invisível. Era um elevado mensageiro eleito pela administração sideral para entregar à humanidade terrena o código de sua própria redenção espiritual, mas dependia essencialmente do seu próprio discernimento, o seu triunfo nessa realização messiânica. Em verdade, a sua renúncia e heroísmo absolutos é que cimentaram as bases morais do cristianismo, embora naturalmente os seus amigos invisíveis sempre o tenham assistido e confortado nas suas horas de angústia e nas vacilações adstritas ao meio ambiente. Jesus aceitou o programa sacrificial da sua missão, atento às diretrizes fundamentais que ela lhe impunha, as quais examinou antes de encarnar-se. Porém, o êxito do movimento cristão foi produto de seu próprio esforço. Na Terra, ele teve de submeter-se a todos os imperativos próprios da família carnal, adaptando-se a certas conveniências prosaicas da sociedade terrícola e nivelando-se às raças e aos costumes da época. Embora se tratasse de um anjo, ele também se obrigava a viver e participar dos acontecimentos humanos próprios dos encarnados. Obviamente, não podia dispensar os apetrechos e as convenções do mundo material, onde tinha de se movimentar, contando com os recursos naturais de todos os homens. Mas a obra de Jesus desenvolveu-se sob os aplausos e o júbilo dos seus mentores siderais, pois ele cumpriu integralmente a sua missão redentora da humanidade. Além disso, livrou-se das incongruências e das deformações muito comuns a certos líderes de povos, que nas suas tarefas deixam-se imbuir pela vaidade, em acirrada defesa da sua personalidade humana e muitíssimo preocupados com o possível julgamento da posteridade. Cuidam principalmente de exaltar a sua figura transitória no cenário do mundo, em detrimento da própria obra de que são responsáveis. Jesus, no entanto, não se preocupou com a opinião histórica do mundo, pois devotou-se exclusivamente à tarefa de esclarecer o homem e ajudá-lo a libertar-se de suas paixões e instintos animais, a fim de despertar-lhes as qualidades íntimas e sublimes do anjo. Num dos momentos mais expressivos de sua vida, quando lhe solicitaram para demonstrar suas credenciais superiores de mestre, eis que ele curvou-se humilde e lavou os pés dos seus apóstolos. Pergunta: desde que Jesus obedeceu a um plano messiânico previamente definido, embora aceito por livre vontade, antes de descer à matéria, orientando-lhe todos os passos e ações para um fim inexorável, houve um certo determinismo quanto à sua crucificação e morte. Não é assim? Ramatiz: o determinismo a que Jesus se submeteu consistiu no fatalismo de ele aceitar incondicionalmente todos os sacrifícios inerentes à sua tarefa messiânica junto aos homens. O holocausto de sua vida física, motivado pelos conflitos morais e reações dos interesses do mundo, era um epílogo tão admissível ou fato inevitável como de alguém ao pretender salvar a sua família, cercada pelas labaredas de um incêndio, e aceitar resignadamente o fatalismo de morrer queimado entre as chamas. Jesus, portanto, decidira se mergulhar nas chamas das paixões animalizadas, desencadeadas na face da terra,
para salvar a sua família, representada pela própria humanidade. É indubitável que mesmo depois de encarnado e em face de seu livre-arbítrio, Jesus tinha o direito de recusar-se a cumprir a tarefa aceita espontaneamente no reino do Espírito. Mas as virtudes de retidão, abnegação e sacrifício absolutos do seu amor ao próximo e além de si mesmo eram atributos morais de tal superioridade em sua consciência espiritual que jamais o induziam a fugir de sua missão. Os mestres do orbe tinham certeza de que a sua graduação sideral e dinâmica espiritual eram garantia suficiente para fazê-lo cumprir integralmente a vontade do Senhor na face da terra. Jesus, seus discípulos, apóstolos e fiéis amigos atuaram no momento exato e decisivo da necessidade psicológica dos terrícolas, de acordo com a visão dos mestres siderais e em consonância com o ambiente moral, social e religioso da época. Todos os espíritos ligados ao mestre Nazareno e participantes do advento do cristianismo eram peças escolhidas com a devida antecedência, visando a mais proveitosa movimentação no plano redentor da humanidade. Mas embora se tratasse de entidades submissas ao compromisso de sacrificarem a própria vida na carne, em benefício da redenção humana planejada por Jesus, a sua graduação moral e espiritual não os livrava de certas deficiências próprias do espírito humano, e de modo algum podiam igualar-se à fulguração sideral do Espírito de Jesus. Pergunta: mas é evidente que se a divulgação do cristianismo na Terra ficou adstrita a um prazo determinado, isso confirma a existência de um plano irrevogável do alto. Não é assim? Ramatiz. Realmente, o plano da obra liderada por Jesus era irrevogável e jamais deveria ser modificado após a convocação antecipada de seus cooperadores e do seu ajuste aos destinos humanos na face do orbe. Era algo parecido com um jogo de xadrez esquematizado com a devida antecedência, onde qualquer movimento precipitado ou diferente das peças marcadas no esquema causaria modificações e novos reajustes. Mas apesar do plano do cristianismo ser irrevogável, os seus elementos eram livres e podiam recuar ou alterar suas posições, mesmo na hora de sua comprovação espiritual no esquema traçado pelo alto. Sem dúvida, as suas figuras de maior realce na obra cristã, como Pedro, João, Paulo, Batista, Maria de Magdala, Tomé, Mateus, José, Maria, José de Arimateia, Tiago Maior e Tiago, filho de Alfeu, deveriam cumprir a promessa feita antes de suas encarnações, a fim de não desorientarem o rumo messiânico de Jesus. A obra cristã não exigia gestos, atitudes estandardizadas ou abdicação das vontades humanas em face do seu rumo fatalista, mas requeria a manifestação das qualidades e dos sentimentos naturais dos seus participantes como um testemunho moral superior e de garantia no futuro. Também não se tratava de um enredo teatral, exigindo de cada personagem a sua entrada no momento propício e conforme a deixa do diretor. Mas, em verdade, Jesus convocara espíritos amigos e heróicos para testemunharem livremente em favor do cristianismo. Mas todos eram livres em suas ações, e a prova disso é que alguns não se mantiveram à altura do seu compromisso espiritual na hora de sua ação. Outros recuaram, amedrontados, bem antes do seu testemunho. O próprio colégio apostólico estremeceu na hora trágica da prisão e da crucificação do Mestre Jesus. Pedro, interrogado pelos esbirros do Sinédrio, negou a sua condição de discípulo. Tiago, filho de Alfeu, precipitou-se para a primeira sinagoga e ali se pôs a orar de janelas abertas, numa demonstração de fé veemente a Moisés. Simão, Cananeu e Bartolomeu sumiram de Jerusalém. Tomé, Filipe e Alfeu cautelosamente buscaram abrigo em casa amiga. Judas já havia se comprometido pelos seus ciúmes e imprudências, servindo de cobaia estúpida aos objetivos maquiavélicos do Sinédrio. Mesmo Gamaliel e Nicodemos, que também deveriam participar direta e corajosamente do movimento cristão, cumprindo-lhes o dever precípuo de anotarem os acontecimentos da vida de Jesus para a segurança histórica de vossos dias, mal deram seus testemunhos em rápidos diálogos e contatos com o Mestre. Os próprios irmãos de Jesus, filhos de Débora e de Maria, eram espíritos incluídos solidamente no esquema do cristianismo, devendo cercá-lo de uma aura fraterna e afetiva, compensadora das dores do mundo profano. No entanto, afora Tiago, irmão de Maria, fervoroso e confiante,
suas irmãs Elizabeth e Ana, meigas e amorosas, e Eleazar, filho de Débora, sempre contemporaneizador, e Tiago menor, que chegou a acompanhá-lo nos últimos momentos, os demais irmãos lhe foram hostis. Efraim, o mais rico de todos, chegou a insultá-lo em público, alegando que Jesus não passava de um maníaco, comprometendo a própria família com suas ideias perturbadas. Assim, os mentores do orbe ainda tiveram de efetuar alguns acertos, reajuste de última hora e afastar elementos estranhos e perigosos à integridade espiritual da obra cristã, pois só cuidavam dos seus interesses pessoais. No entanto, Jesus conseguiu cumprir o empreendimento messiânico a contento do alto. É certo que ele seria fatalmente sacrificado, independente da atitude vil de um Judas, da conveniência política de Pôncio Pilatos, do ódio de Caifás e da imprudência sediciosa dos seus próprios discípulos em Jerusalém. Sem dúvida, outros homens do mesmo tipo psicológico, poderosos e corruptos, perseguiriam e crucificariam Jesus, logo que ele lhes fosse entregue indefeso. Porém, Jesus não sabia, em consciência física, qual seria o clímax de sua vida na terra, embora jamais cessasse o chamado oculto e insistente que se fazia em sua alma, superando-lhe os prazeres da carne e extinguindo-lhe o desejo por quaisquer bens do mundo. Era um apelo misterioso e implacável que lhe despertava um estranho júbilo e o tornava venturoso à perspectiva do martírio em favor do gênero humano. Jamais ele temeu a morte e considerava feliz sacrificando-se pela ventura alheia. Mas depois que se fez discípulo de João Batista e submeteu-se ao batismo no Rio Jordão, ele sentiu mais fortemente aquela ansiedade oculta, conjugada ao seu ideal. Ante as sentenças e as anátemas severos que João Batista proferia em suas pregações contra os ricos e os poderosos, censurando os pecados, as paixões e os vícios que mortificam a alma e afastam o homem de Deus, Jesus então percebeu as linhas fundamentais do roteiro que também sonhava realizar na terra. Jamais opunha dúvida àquela voz oculta que o advertia no âmago do ser, instigando-o a uma campanha superior no mesmo estilo das ideias proclamadas por Batista. E então dissiparam-se todas as suas vacilações e dúvidas. Contudo, Jesus ainda ignorava que a poderosa voz oculta que o impelia estoicamente para a renúncia de sua própria vida em favor do gênero humano provinha do próprio Cristo planetário, que a partir da cena do batismo no Rio Jordão atuava-lhe cada vez mais intimamente, fortalecendo-lhe a alma para qualquer desiderato trágico no desempenho de sua missão. Dali por diante, o mestre Nazareno firmou-se na caminhada pelo mundo e se deixou conduzir confiante e jubiloso na consecução da obra cristã, em perfeita sintonia com a sua vocação espiritual. Entregou-se decididamente à pregação da Boa Nova e do Reino de Deus, e suas palavras e pensamentos saíam-lhe dos lábios num influxo tão intenso e caloroso que seduziam as criaturas mais ferinas e produziam renovações instantâneas nos seus ouvintes. Muitas vezes ele sentiu-se desligado da própria carne, embriagando-se na efusão espiritual venturosa que lhe envolvia a alma heróica, assim como lhe acontecera durante o Sermão da Montanha e na transfiguração do Monte Tabor. Deste modo, embora Jesus não tivesse certeza absoluta do fim trágico de sua existência, ele pressentia a necessidade de um sacrifício que seria o corolário sublime de sua vida. Salve, paz e luz, paz e amor, irmãos. É aquelas coisas, né? A gente concorda com um plano que foi determinado, planejado pelo Altíssimo antes da gente encarnar, mas a realização plena desse plano tá por nossa conta. E depois que a gente encarna e é atravessado por todos os atropelos dessa materialidade densa, a gente sabe como é que é a vida aqui, o bagulho é doido, entendeu? A vida vai atropelando, a gente não se lembra de nada do que foi combinado antes da encarnação, nem mesmo sabe do mundo espiritual, se essa sensibilidade não for grande, né? Somos consumidos por informações e ideias que não são necessariamente verdadeiras sobre a vida, sobre quem somos,
sobre essa materialidade e o véu do esquecimento vai se aprofundando. E a missão que a gente havia concordado em exercer antes da encarnação vai ficando para trás. Às vezes a gente precisa ser corajoso e a gente percebe que não tem essa coragem, ou acha que não tem. Às vezes a gente tem que ter atitudes e a gente esquece que tem que tê-las. Às vezes a vida coloca alguns aprendizados na nossa frente e a gente insiste em não aprender e ficar numa repetição de ciclos com comportamentos do passado que não fazem bem. Então é tudo tão complexo. Estar aqui não é a mesma coisa de estar no plano espiritual antes da encarnação. E o desafio é esse. O desafio é você botar em prática aqui o que foi combinado lá. E você tem livre-arbítrio, então você pode optar por fazer, por se lembrar e por persistir no caminho espiritual, fazer de tudo aqui na Terra para se lembrar do que foi combinado, ou você pode ir pelo caminho mais fácil, que é simplesmente se esquecer mesmo. E aí, na hora do desencarne, que o espírito retorna para o plano espiritual, ele percebe que não consegui, esqueci. Nossa, mas era isso mesmo, é? Daí toma-lhe outra encarnação para que esse espírito possa retornar e aprender o que ele não aprendeu, realizar o que ele ficou de realizar, encerrar ciclos kármicos que tinham que ser encerrados, mas que não foram, despertar espiritualmente. Mestre Jesus já era desperto. Então, à medida que ele foi amadurecendo em consciência espiritual, o propósito dele foi ficando muito óbvio para ele. E ele tinha bons espíritos, grandes espíritos que estavam ali orientando o mestre, porque a mensagem do evangelho tinha que ser entregue. Isso era um fato. Mas seus discípulos, os apóstolos, os irmãos que não tinham a elevação espiritual de Jesus, eles tiveram que se deparar com uma corda bamba o tempo todo, assim como nós mesmos. A missão deles, assim como é a nossa, é despertar, se lembrar e fazer aqui o que a gente ficou de fazer aqui para a gente não ter que retornar e ficar preso nessa sansara, entendeu? E como é que eu me lembro? Como é que eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Paz de espírito, meus irmãos, e atitudes que não são só voltadas para você mesmo, para o que você considera que é seu. Eu, não tem nada a ver com essa espiritualidade superior que convida a gente a exercer em nossas vidas essa doação, um serviço que está para além de nós mesmos. Percebe? A gente precisa estar em nossas vidas para além de nós mesmos. Não me refiro só ao nosso núcleo familiar. Também ao nosso núcleo familiar, mas para além dele tem a comunidade que a gente tá, tem o planeta, tem a natureza. Então, um bom indício dessa conexão com a missão é quando a gente consegue ir para além de nós mesmos, sabe? E entregar algo bonito para o mundo, algo virtuoso para o planeta. Quando a gente consegue também melhorar dentro do nosso próprio processo, sabe? Perceber que a gente está se curando, perceber que a gente conseguiu vencer padrões repetitivos, ciclos kármicos que adoeciam a nossa alma, que adoeceram nossos familiares, nossos ancestrais. Quando a gente consegue perceber que o nível de alegria e satisfação em nossas vidas e das pessoas que convivem conosco está alto. Quando a gente sente gratidão, profunda gratidão, verdadeira gratidão. Esses são alguns indícios de conexão verdadeira com a missão espiritual e com a fonte, com Deus. Indícios de desalinhamento com a missão: ansiedade, infelicidade, depressão, angústia, falta de ânimo pela vida, falta de entusiasmo, falta de tesão, falta de desejo, falta de libido, desconexão com as pessoas ao seu redor, com o que você está fazendo, com a natureza, com Deus. E aí também entra os sentimentos ruins: ganância, vaidade, inveja, competitividade, a mentira, a corrupção, a promiscuidade, a violência e o instinto violento, a agressividade. Então a gente pode estar mais conectado com sentimentos virtuosos, uma filosofia de vida virtuosa, uma filosofia de vida que traz paz de espírito e bem-estar. E isso, consequentemente, vai trazer alinhamento com a missão, e a missão vai se revelar, naturalmente, do outro lado da moeda, uma engrenagem que te mantém atado a ciclos kármicos e a reencarnações sucessivas num planeta como é a Terra. Por um acaso a Terra é um planeta bom de habitar? Hey! Por um acaso a Terra é um planeta bom de habitar? Yo! Será que as pessoas estão felizes? Estamos
Estamos destruindo a natureza. Buscamos uma vida saudável por dinheiro. Eu acho que a vida poderia ser facilitada com a aquisição de bons sentimentos. Estão sintonizados com a RAM. Câmbio desligo.